Bom dia, alunos da Escola Virgílio. Eu sou a professora Priscila de Língua Portuguesa. Nossa semana de estudos é de 25 a 29 de maio e nosso conteúdo dessa semana é tipos de sujeito. Vamos, sétimo ano? Orientações, então, assistir atentamente ao vídeo, no caderno de língua portuguesa anotar as explicações e desenvolver os exercícios propostos, tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Atividade 1. Vocês vão prestar atenção na explicação e copiar o conteúdo no caderno. Vamos antes fazer uma revisão de sujeito e predicado. Na frase, a menina come chocolate. Lembram que nós fazemos uma pergunta ao verbo para achar o sujeito. Quem come chocolate? A menina. Então, sujeito, a menina. Predicado, come chocolate. Hoje nós vamos aprender um núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte mais importante do meu sujeito. A menina é o meu sujeito. Menina é a parte mais importante do meu sujeito. Ela chama-se núcleo. O núcleo do sujeito é a sua palavra principal e mais importante. Então, recordando, o núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Então, vamos iniciar com sujeito simples. Sujeito simples é quando nós temos um único núcleo. A palavra principal do meu sujeito é uma só, tá? Então, vamos para o exemplo. Paulo comprou uma bicicleta. Percebam que eu fiz como no outro slide, pessoal. Tudo que for sujeito está de vermelho. E tudo que for predicado está de roxo, tá? Então, vamos perguntar para o verbo. Quem comprou uma bicicleta? Encontramos o sujeito, Paulo. Temos um único núcleo. A parte principal do meu sujeito é a palavra Paulo, sujeito simples. Outro exemplo, pessoal. Os meninos estão brincando no quintal. Percebam, os meninos, esse é o meu sujeito, já está de vermelho. Para encontrar, a gente pergunta quem para o verbo. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. A parte principal do sujeito, os meninos, é a palavra meninos. Percebam que a gente tem um único núcleo, uma única palavra principal. Então, quando nós temos um único núcleo, o sujeito ele é simples. Por mais que meninos esteja no plural, nós só vemos uma palavra como núcleo. Sim? Sujeito composto, quando existe dois ou mais núcleos no meu sujeito. Então, vamos para os exemplos. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fizeram os doces da festa? Camila e Lorena. Achamos o sujeito. Percebam aí que existem mais do que um núcleo importante no meu sujeito. Fizeram Camila, Lorena, elas que fizeram o doce. Quando nós temos dois núcleos ou três, sempre mais que dois, esse sujeito ele chama sujeito composto. Sim? A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem ensaiaram para a festa da escola? A professora e o aluno, sujeito composto. Bom, percebam aí que a parte principal do meu sujeito é professora e alunos. Eles que ensaiaram. Percebam que existem dois núcleos. A parte mais importante do meu sujeito composto é composta por dois núcleos, professora e alunos. Quando tem mais que dois ou mais, núcleos, sujeito composto. Então, vamos praticar? Vocês vão praticar agora, Os netos presentearam a avó. Vamos achar, esse é sujeito simples ou é sujeito composto? Se vocês responderam sujeito simples, vocês acertaram. Quem presentearam a avó? Os netos. Percebam que netos têm um único núcleo no meu sujeito. Então, sujeito simples. Vamos para o próximo. Sujeito oculto ou sujeito desinencial? O sujeito oculto ou desinencial é aquele que não aparece na frase de forma explícita, ou seja, escrita.
Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. No entanto, podemos identificá-lo por conta da desinência do verbo na frase. Exemplos. Estamos muito orgulhosos de vocês. Percebam, estamos. Toda frase aí é predicado, tá? Quem estamos muito orgulhosos de você? Se nós perguntarmos ao verbo quem estamos, nós encontramos o sujeito, nós, mas ele não aparece na frase. Então, sujeito oculto. Deixei minha chave em casa. Quem deixei minha chave em casa? Percebam que o sujeito ele não aparece na frase. Eu deixei, sujeito oculto. Vamos retomar então. Sujeito simples é quando temos um núcleo principal no meu sujeito. Sujeito composto é composto por 2 ou mais núcleos no meu sujeito. Sujeito oculto é quando não aparece o sujeito na minha oração, mas eu sei quem é esse sujeito. E agora nós vamos aprender o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não identifica. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Exemplos. Esqueceram de trancar a porta. Percebam aqui, pessoal, sabemos que alguém esqueceu de trancar a porta, mas não sabemos exatamente quem esqueceu de trancar a porta. O verbo esqueceram está na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado, ele não aparece. Precisa-se de vendedores. Identificamos que alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não compreendemos quem ou que lugar. Então, percebam que o verbo precisa-se está na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Então, esse sujeito é indeterminado. Eu não sei quem praticou a ação do verbo. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que não tem pessoa, tá? Vamos entender isso melhor agora. Ó. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem identificar fenômenos da natureza, chover, nevar, fazer frio, fazer calor, etc. Por que chover é um verbo impessoal? Porque eu não posso falar eu chovo. Chover é um fenômeno da natureza. Tempo decorrido, ser, fazer, etc. E existência é o acontecimento de algo, o verbo haver. Exemplos, então, de oração sem sujeito. Nevou o dia todo. Olhem aí, um fenômeno da natureza. Então, é uma oração sem um sujeito. Não sou eu que nevo, é o tempo. Então, essa oração não tem sujeito. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Percebam aí, tempo decorrido, verbo fazer, também não tem sujeito. É um verbo impessoal. Há muita gente na praia. Existir, existência de algo. Houve um caso parecido, verbo haver, olha lá, um acontecimento de algo, tá? Então, oração sem sujeito é formado por um verbo impessoal, sim, sem pessoa. Vamos para a atividade 2. Vocês vão fazer exercícios. 1. Classifique os tipos de sujeito em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. A. Luana assiste televisão todos os dias. Vocês vão achar o sujeito e vão dizer se é sujeito simples, se é sujeito composto, se é sujeito oculto, sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Luana e Joana assistem televisão todos os dias. Assistimos televisão todos os dias. Roubaram a escola. Choveu muito ontem. Bom, depois de ter feito a atividade 1, o exercício 1, vocês vão realizar o exercício 2. O exercício 2 não é para copiar, somente responder. Realize os exercícios 1 e 2 aplicando conhecimentos, páginas 50 e 51 do livro didático de vocês, que é a respeito de tipos de sujeito. Pessoal, ótima semana, ótimas aulas de língua portuguesa. Se precisarem da professora, estou no WhatsApp. Ótima semana de estudos!